Você está diante de um paciente com uma lesão por pressão na região sacral ou no calcâneo, estágio 1, 2, 3, estágio 4 ou indeterminado. E agora, o que fazer com esta ferida? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te mostrar o curativo perfeito para você utilizar na lesão por pressão de diferentes estágios. Vou te ensinar nessa aula o que você deve utilizar em uma lesão por pressão estágio 1, em uma lesão por pressão estágio 2, em uma lesão por pressão estágio 3, em uma lesão por pressão estágio 4 e assim por diante. Mas é claro, para você saber tudo é importante e imprescindível que você assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Pois bem, eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Antes de começar nosso vídeo, eu tenho um recado especial para você que é enfermeiro ou profissional da área da saúde, técnico, médico, enfim. Se você quer dominar a cicatrização de ferida, vou disponibilizar para você gratuitamente um curso. Isso mesmo, na descrição desse vídeo você vai ter a oportunidade de se atualizar em feridas e curativos e se tornar um profissional de referência. É 100% gratuito, você não vai pagar nenhum centavo. Clique aqui e faça parte da nova geração de profissionais que cicatrizam mais rápido. Pois bem, vamos falar sobre lesão por pressão. Eu adoro falar sobre lesão por pressão. Por quê? Porque a lesão por pressão é bastante incidente e bastante prevalente. Alguns estudos que pesquisam a incidência de lesão por pressão na terapia intensiva apontam que há uma média de incidência de 22%. Eu achei ainda assim muito pouco, porque eu já tive em ambientes de terapia intensiva na qual a incidência e prevalência, 9 pacientes de 10 haviam lesão por pressão, ou seja, 90% dos pacientes. E eu gosto tanto desse tema que o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi baseado também em lesão por pressão. Eu desenvolvi uma tecnologia educativa para prevenção e tratamento da lesão por pressão. Mas chega de enrolação, vamos lá falar sobre lesão por pressão. Primeiramente, o que é lesão por pressão? Para te falar o que é lesão por pressão, vou te dar o conceito da NPIAP. NPIAP é um dos painéis internacionais que a gente utiliza como referência sobre a lesão por pressão. A NPIAP é o painel americano. Então, olha só o que é que ele diz. A NPIAP define lesão por pressão como sendo um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivos médicos ou outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. Isso é o que a NAP define como lesão por pressão. Mas eu vou te ensinar agora, com as minhas palavras, o que é a lesão por pressão. Presta sua atenção. Imagina você, deitado na sua cama. Você fica muito tempo deitado na cama? Provavelmente não. Provavelmente em 5 minutos você já quer trocar de posição. Pois bem, agora imagine que você não possa realizar essa mobilidade, essa mudança de decúbito. Você fica lá naquela posição. O que é que vai acontecer? Você tem proeminências ósseas, como a região sacral, como a região do cotovelo, como o calcâneo. São essas regiões que a gente sente essa saliência óssea. E esse osso não tem muito tecido entre ele e a pele. Não tem aqui muita gordura, não tem muito músculo. É basicamente osso e a pele. Agora imagine que essa proeminência óssea está sob uma superfície rígida. Eu vou ter o osso, eu vou ter a pele e eu vou ter a superfície rígida. E o osso ele vai estar pressionando ali vasos sanguíneos, como veias, como artérias, também como nervos, e vai provocar uma isquemia naquele local, ou seja, uma falta de oxigênio. Essa isquemia, com o passar do tempo, ela provoca ali uma lesão. Surge uma lesão. Inclusive, deixa eu falar para vocês, não se usa mais o termo úlcera por pressão. O termo agora é lesão por pressão.
E essa lesão por pressão, esse processo aqui de pressão prolongada sobre uma superfície rígida pode ser intensificado quando o paciente é arrastado. Sabe quando você vai ficar mobilizando o paciente e arrasta? Você faz isso com a pele e o osso do paciente. Isso também favorece o aparecimento de lesão por pressão. É claro que a falta de mudança de decúbito desse paciente, como decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, a falta de mudança é o principal fator de risco para a lesão por pressão. Entretanto, a lesão por pressão ela é multifatorial. Existem vários fatores de riscos envolvidos na lesão por pressão, como por exemplo, a idade. Quanto maior a idade do paciente, maior a possibilidade dele ter lesão por pressão. Lembre que o paciente idoso, ele possui uma sensibilidade maior de lesão da sua pele. Ele tem menos tecido adiposo, a sua pele é menos hidratada. Tudo isso interfere no processo de incidência da lesão por pressão. É só isso? Não. Pacientes desnutridos é um fator de risco para lesão por pressão. Pacientes desidratados, que têm uma pele ressecada ou que não faz a ingesta hídrica de forma adequada. Paciente que possui alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, que tem alguma doença que interfira na circulação, como uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal. Paciente que possui algum processo de imobilidade, sequelado de um AVC, ou então é um idoso que teve uma fratura de fêmur, ou então ele tem demência e não consegue se mobilizar sozinho na cama. Tudo isso são fatores de riscos que, diante de uma lesão por pressão, a gente deve controlar todos eles. E claro, o principal fator de risco é a mudança de decúbito, ou seja, a mudança na posição do paciente. Beleza, agora que eu te falei o que é lesão por pressão e te expliquei os fatores de riscos, eu preciso explicar para você qual é a classificação da lesão por pressão. Você sabia que a gente tem 6 estágios da lesão por pressão? Isso mesmo. Alguns professores, algumas pessoas falam que tem 4, outros falam que tem 8, mas na realidade são 6 estágios e eu vou falar para você agora. Você quer ouvir? Só se você deixar o like. Clicou no botão de gostei? Clica aí no botão de gostei. Clicou no botão de gostei? Mas vamos lá. Lesão por pressão. Preste atenção. Antes de eu lhe explicar sobre a classificação da lesão por pressão, eu preciso que você entenda a anatomia da sua pele. A sua pele é dividida em camadas, como se fosse a sua mão. A camada mais superficial é a epiderme. Isso aqui que eu estou pegando, isso aqui é a epiderme. Abaixo da epiderme significa sobre a derme. Então, abaixo da epiderme, eu tenho a derme. Então, aqui eu tenho a derme. Abaixo da derme, eu tenho a hipoderme, certo? Então, epiderme, derme e hipoderme. Isso aqui, esse quarto dedo, aqui eu posso ter músculo, tendão, ligamento, cartilagem. Então, olha só o que é que acontece. Na lesão por pressão estágio 1, eu tenho uma pele íntegra. Eu tenho aqui uma pele íntegra. Eu não tenho nenhuma úlcera, mas eu tenho uma lesão. O que é que eu vou encontrar diante de uma lesão por pressão estágio 1? Diante da lesão por pressão estágio 1, eu vou encontrar uma pele hiperemiada, uma pele vermelha. E essa pele vermelha não pode ser confundida como dermatites. Muitos pacientes confundem, e profissionais também. O que acontece? Como é que você vai diferenciar? Pegue o seu dedo e coloque na sua mão. Vamos lá. Pegue o seu dedo e coloque aqui. Pode botar. Pegue o seu dedo e coloque aqui. Eu vou tirar, ó. Eu vou tirar. No 3, viu? Ó. 1, 2. Eu vou tirar. Ó, eu vou tirar. 1, 2, 3. Deu pra ver? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Deu pra ver que minha mão ficou branca, que a parte onde eu peguei, ela ficou branca e depois ficou normal? Isso aqui é o normal que é para acontecer. Na lesão por pressão estágio 1, isso não acontece. Eu vou ter um eritema não branqueável a dígito pressão. Você vai encontrar uma região vermelha, você vai colocar o seu dedo e não vai ficar branca. Observe que a minha mão, ó, se eu colocar o dedo aqui, ela fica branca e depois fica vermelha. Tá vendo? Eu tô vendo ali, ó. Eu tô vendo na câmera. Ah,
Então, ó, ela fica branca, depois fica vermelha. Na lesão por pressão estágio 1, isso não acontece. Isso é a lesão por pressão estágio 1. Na lesão por pressão estágio 1, em pacientes que têm a cor de pele mais escura, ela é mais difícil de ser avaliada. Entretanto, existem algumas mudanças que podem preceder a mudança de cor. Como, por exemplo, eu posso ter uma pele mais dura ou mais mole, ou uma pele mais quente ou mais fria. Essas mudanças na consistência e na temperatura da pele pode aparecer antes das mudanças visuais. Por isso é importante que você faça uma avaliação muito bem feita. Agora, olha só o seguinte. Lesão por pressão estágio 1, pele íntegra, né? Não foi isso que nós conversamos? Quando eu tenho um rompimento da epiderme e uma exposição da derme, eu tenho aqui uma lesão por pressão estágio 2. Isso mesmo. Lesão por pressão estágio 2 e tem um rompimento da epiderme e exposição da derme. Aqui eu vou ter um leito de uma ferida bem rosado, tá certo? Com tecido de granulação. Não vou ter necrose e não vou ter esfacelo. Na lesão por pressão estágio 2, também posso ter a presença de bolhas, tudo bem? Presença de bolha com conteúdo seroso. Agora, o que é que acontece? O paciente está lá na mesma posição, com o tempo prolongado, e você, rompeu a derme e expôs quem? Expôs a hipoderme. Quando você rompe a epiderme, rompe a derme e visualiza a hipoderme, você está no estágio 3. Lembrando, a hipoderme é o tecido adiposo, é a gordura do paciente. Agora, olha que interessante. Estágio 1, pele íntegra. Estágio 2, eu vejo a derme. Estágio 3, eu vejo a hipoderme. E no estágio 4, eu vou ter a presença, a visualização de músculo, visualização de tendão, visualização de ligamento, visualização de osso. E o interessante é que, tanto na lesão por pressão estágio 3, quanto na lesão por pressão estágio 4, eu posso encontrar feridas com a presença de necrose e esfacelo. E se você não sabe o que é isso é a necrose e isso é esfacelo. Essa aqui, a famosa escara, e aqui a famosa fibrina. Muita gente chama de fibrina, mas não é fibrina. É esfacelo e necrose. Tanto na lesão por pressão estágio 3 quanto na 4, eu posso encontrar epíbole, eu posso encontrar túneis, eu posso encontrar feridas cavitárias, são lesões mais complexas de se conduzir. Ivo, acabou? São 4 estágios, né? Não. Eu posso ter também a presença de uma ferida com uma capa de necrose. Quando eu tenho uma ferida com necrose ou esfacelo recobrindo o leito da ferida, eu estou diante de uma ferida não classificável ou indeterminada. Essa é a classificação da lesão por pressão. Sempre quando você tem uma lesão por pressão com uma necrose sobre ela, é uma lesão por pressão indeterminada. Por quê? Porque você não sabe me dizer qual é o estágio. Você está visualizando osso, tendão, ligamento? Não, não tem como visualizar. Por quê? Porque há uma necrose recobrindo ela. É como se tivesse uma máscara na minha frente. Tem como você falar se eu tô rindo, se eu tô sério, se eu estou sorrindo? Tem como falar se eu sou bonito ou se eu sou feio? Não tem, né? Embora eu seja bonito. Não tem como você avaliar. Por este motivo, você não pode classificar. Na realidade, você vai classificar como indeterminado. Essa ferida, ela vai para um desbridamento. A gente precisa remover essa parte de necrose e depois disso você classifica. Você já sabe que ou é estágio 3 ou é estágio 4. E a última classificação da lesão por pressão é a lesão por pressão tissular profunda. A lesão por pressão tissular profunda, nós vamos encontrar uma pele com uma região de coloração púrpura, mais escurecida, que também pode se apresentar na presença de uma bolha com conteúdo sanguinolento. Essa bolha com conteúdo sanguinolento você deve estourar e fazer um curativo naquele local, certo? Já falei aqui qual é o curativo, tá? Vamos agora saber qual a indicação de cada curativo de acordo com os seus estágios. Você está diante de uma lesão por pressão estágio 1. O que é que você vai fazer? Pois bem, lembre-se que lesão por pressão estágio 1 você não tem uma ferida ali, você não tem uma úlcera. É interessante que você hidrate a pele do seu paciente, intensifique as mudanças de posição e trabalhe aqueles outros fatores de risco. E se você quer prevenir com que essa lesão se agrave ainda mais, é interessante que você use alguma cobertura que promova esse alívio de pressão, como por exemplo as espumas multicamadas, as espumas de poliuretano. Essa daqui é uma espuma que foi feita exatamente
somente para ser aplicado na região sacral. Observe que ela é bem grossa e ela promove este alívio de pressão. Essa daqui é uma cobertura específica para utilizar no calcanhar do paciente. A gente realiza aqui uma botinha, ó, coloca assim e coloca no calcanhar do paciente, tá? Lesão por pressão no calcanhar, lesão por pressão na região sacral. E a gente também tem os formatos quadradinhos que pode ser colocado em qualquer região. Hidrate a pele do seu paciente e lembre-se, a gente hidrata a pele com hidratantes e não com AGE. Inclusive, vou até pegar aqui o hidratante para vocês. Prontinho. Aqui, ó, a gente hidrata a pele com hidratante. Esse hidratante, ele tem óleo de girassol, mas não precisa, não é obrigado ter. E você não pode hidratar a pele com óleo de girassol, tá certo? Por quê? Porque o óleo de girassol, ele vai esquentar aquela pele, vai evitar com que a pele transpire e vai acabar ressecando ela. Você percebe que com o tempo ela vai acabar descamando. Aquela visualização da pele brilhando devido ao uso do AGE é uma sensação ilusória. Tá certo? Ivo, na lesão por pressão estágio 2, da mesma forma, você pode utilizar espumas de poliuretano sem nenhum problema. Essa aqui com bordas de silicone sem nenhum problema. Você pode utilizar também, se tiver à sua disposição, uma tela não aderente, tá certo? Você pode utilizar um hidrogel, deixa eu pegar aqui, ó, um hidrogel, tá certo? Você pode, a literatura diz que você pode utilizar até um hidrocoloide, mas o hidrocoloide, sim, ele vai acabar macerando aquela lesão. Lesão por pressão estágio 1, já falei. Lesão por pressão estágio 2. Ivo, lesão por pressão estágio 3 e 4. Entenda que as lesões por pressão estágio 3 e 4 são lesões que são mais profundas, são mais cavitárias. Então é interessante você utilizar fibras, certo? Eu tenho aqui a hidrofibra, tudo bem? A hidrofibra, aqui é porque eu já recortei para gravar outras aulas, tá certo? Ela consegue absorver a ferida e eu consigo colocar ela em túneis. Se eu tiver cavidades, eu consigo colocar ela lá dentro dessas cavidades e ela absorve muito bem o exudato, tá certo? Então ela é muito boa para lesão por pressão estágio 3 e lesão por pressão estágio 4. Entretanto, ela é um pouco mais cara. Se você quer uma cobertura mais barata, a gente tem o alginato de cálcio, também muito utilizada para tratamento de feridas, por ser a mesma função da hidrofibra. A diferença é que o alginato de cálcio também vai promover hemostasia. E se você quiser um curativo ainda mais barato, a gente também tem disponível para vocês o Kerlix, que é uma gase impregnada com PHMB. Ela também absorve o exudato, não tanto quanto essas outras duas, e ela também trata a infecção. Inclusive, se você quiser tratar a infecção, você pode utilizar também um alginato de cálcio, que tenha prata, e uma hidrofibra com prata, como essa daqui. Como é que você sabe que ela tem prata? Porque está aqui o símbolo AG. Ivo, e a lesão por pressão não classificável, a lesão por pressão indeterminada? Nesse caso, você precisa realizar o desbridamento. A gente tem 6 tipos diferentes de desbridamento, mas isso é tema de outra aula. Na verdade, já tem aula sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Tá certo? Beleza? Agora me fala se essa aula não valeu a tua inscrição. Como é que tu chegou até o final e não se inscreveu? Inscreva-se agora e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Nossa família que cada vez mais cresce e arrasta seguidores do Brasil inteiro. Ah, eu já ia esquecendo. Vou lembrar você que é profissional da área da saúde, enfermeiro, técnico, médico e quer se capacitar e se atualizar em feridas. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um treinamento 100% gratuito sobre feridas. Vai lá, clica aqui embaixo, inscreva-se e se atualize no tratamento de feridas. Se você quer ser um profissional diferente e fazer parte dessa nova geração que cicatriza 2 vezes mais rápido, clica aqui embaixo e venha fazer parte. É 100% gratuito. Vai lá, te espero na próxima aula. Eu sei que essa aula ficaria show de bola, ficaria muito massa. Ela foi muito boa, mas ela ficaria muito melhor se tivesse imagens de feridas reais. Mas eu não posso mostrar aqui porque senão o YouTube derruba esse vídeo. Então eu não posso mostrar esse tipo de conteúdo, porque as imagens são... O YouTube entende que são imagens, são pesadas e não quer que você veja isso. Por isso eu não coloquei imagens de feridas reais. Mas, por favor, se você gostou desse vídeo, clique no botão de gostei. O YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba recomendando para mais pessoas. Assim eu fico muito feliz se você deixar clicar aí no botão de gostei, que vai ajudar o nosso canal a crescer um pouco mais. Agora que você já domina tudo sobre lesão por pressão, vou pedir para você clicar aqui e maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Vai!
clica aqui, tem uma playlist só de ferida. Clica aqui, vai, clica aqui, vai, clica.